Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma noite de aprender. Eu aprendo com você, você aprende comigo e assim nós vamos seguindo nossa trajetória rumo ao nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é levar nossos filhos e nossos maridos a um tratamento em busca da vida em recuperação, porque assim vamos conseguir viver uma vida tranquila, viver uma vida satisfatória, uma vida alegre, uma vida feliz. Então, pessoal, eu peço que vocês compartilhem com o máximo de pessoas que vocês acham, acreditam que precisam, façam perguntas, mandem suas perguntas, participem, fiquem à vontade. O assunto de hoje é: você já pensou em desistir quando tentava fazer ele parar o uso? Pense nisso. Porque com certeza, se você está aqui nessa live, eu tenho certeza que você já pensou em desistir em algum momento. Mas se esse assunto lhe chamou a atenção, é porque você não desistiu do seu filho, do seu marido. Então, desistir, infelizmente ou felizmente, é bem comum. Os pais, as mães, as esposas, elas cansam dessa jornada que é a vida da dependência química na ativa. É uma vida cansativa, é uma vida desgostosa, ela traz muitas amarguras. Então muitos pais, muitas mães, muitas esposas, eles pensam em algum momento dessa caminhada em desistir. Então não pense que é só você que pensou em desistir, porque com certeza, o que você quer para o seu filho e para o seu marido? Você quer que ele largue as drogas, que ele mude de vida. Mas por algum motivo isso demora. E saiba que para aprender a salvar da dependência química quem você ama, em primeiro lugar você não pode desistir. Eu sei que não é uma jornada fácil, que é uma jornada longa, mas no final vale muito a pena. Então, para dar continuidade no assunto, você deve montar uma estratégia para fazer quem você ama parar o uso. Claro que, como já falei, vontade de desistir vai dar. Desistir vai dar, pois você quer resultados rápidos, uma evolução que não está acontecendo. E é aí que é a primeira coisa que você pensa: vou desistir e largar tudo de mão. E na verdade, esse pensamento é bem comum porque a família está desesperada com a situação que está acontecendo dentro da casa deles, dentro da casa dela, que é o filho, o marido se drogando, roubando, chegando tarde, aprontando. E aí o que a família quer? Uma solução rápida, uma solução mágica. E não é assim que acontece. A questão é o seguinte: você, mãe, você, esposa, com certeza já pensou em desistir. Porque é uma caminhada longa, é uma caminhada, uma trajetória que não é fácil fazer o dependente químico parar o uso. E muitas vezes você tenta diversas formas, diversas maneiras, e você acaba não tendo o sucesso que você esperava tão rápido, de uma forma que você queira. E aí o que acontece? Você pensa assim: poxa, vou largar de mão, eu estou me esforçando ao máximo e eu não consigo fazer o meu filho, o meu marido largar essa vida, largar essa escravidão que é o mundo das drogas. Mas na verdade, você não pode pensar assim. Você não pode pensar em largar de mão, porque o dependente químico ele só tem a família para apoiá-lo. Claro que você não deve aceitar as coisas erradas que ele faz. Pelo contrário, eu não apoio isso. Eu não apoio que a família aceite as coisas erradas que o dependente químico faz, como manipular, pedir dinheiro, roubar, e não trabalhar, não fazer as tarefas de casa. E isso eu não apoio, pelo contrário, eu sou totalmente contra. Mas o negócio é o seguinte:
A família tem que estar ao lado do dependente químico para apoiá-lo, para incentivá-lo à nova maneira de viver, à busca de um tratamento. Aí sim, a família tem que estar ao lado sempre, firme e forte, porque a família é o alicerce, a base forte para o dependente químico conseguir se modelar para uma nova vida. Então, saiba que quando você aprende a salvar da dependência química quem você ama, o que você não quer é desistir dessa pessoa. Até porque qual é a mãe, qual é a esposa que quer ver seu filho, seu marido nesse mundo das drogas? Então, ao longo dessa caminhada, você já pensou em desistir? Fique calma, pois é bem comum. Mas você não desistiu, sabe por quê? Porque tem sentimentos por esse seu familiar. Mas para isso dar certo, você deve cuidar de si mesma também. Você não pode largar sua vida para trás para tentar viver a vida do dependente químico. E isso é muito importante. Você não pode tentar viver a vida do dependente químico. Você tem que continuar a sua rotina. Você não pode abandonar a sua rotina. Largar o emprego, largar os estudos, largar o restante da sua família para simplesmente cuidar só do marido ou só do seu filho, porque talvez você tenha outros filhos, você tem um marido, você tem uma casa, você tem suas tarefas. Então você não pode abandonar tudo para querer viver a vida do dependente químico. Você vai acabar se prejudicando, você vai acabar prejudicando o dependente químico, você vai acabar não acertando nas escolhas, porque não tem como eu viver a vida de outra pessoa. Claro que eu posso influenciar ele a não tomar certas decisões, ajudar ele a tomar a melhor decisão, mas não tem como eu ir lá e decidir por ele. Não tem como. Porque ele já é adulto, ele já é um homem, ele já é uma mulher. Então, o que acontece? A família deve influenciar, deve estar ao lado do dependente químico, mas sempre se cuidando. Isso sim, a mãe, a esposa, o pai deve ter a sua rotina, deve manter seu convívio. Como assim? Deve trabalhar, deve estudar, deve praticar um esporte, deve fazer um passeio, tentando trazer esse dependente químico para o seu lado. Vamos passear hoje? Tenta fazer com que o dependente químico vá junto. Vamos no shopping, tente fazer com que restabelecer o convívio familiar é muito importante para que lá na frente você consiga fazer com que esse dependente químico te dê uma trégua para que você consiga levá-lo ao tratamento. E é somente assim que se consegue. É somente assim, com muita persistência, muita perseverança. Então, não pense que você é a única esposa, a única mãe que pensou em desistir do filho do marido. Pelo contrário, isso minha mãe também já pensou, meu pai pensou, mas eu só estou aqui hoje porque eles não desistiram de mim. E eu posso ter certeza disso, que eu estou aqui por perseverança da minha família, porque eles adquiriram conhecimentos para me levar a uma nova maneira de viver. Então eles aprenderam que existia uma nova vida, me influenciaram, e eu cheguei a um ponto que eu já não me aguentava mais e eu aceitei essa ajuda dos meus pais. Então, o que acontece? Você não pode desistir do seu filho e do seu marido. Por isso que você tem que ter forças para lutar. Você deve cuidar de si mesma. Mas como assim, Diego? Vou explicar. Saia, vá ao cabeleireiro, fique bem com você.
Aqui, ó, a Ivone tá falando, é preciso apoiar o adicto, nunca desistam. Como eu sempre falo, Ivone, apoie o dependente químico para a busca de uma nova maneira de viver. Não apoie os comportamentos errados dele. Isso eu não apoio. Isso eu não vou pedir para vocês apoiarem os comportamentos errados do dependente químico. Mas eu vou apoiar que a família fique ao lado do filho, do marido, do neto, do sobrinho, para influenciar o dependente químico a buscar uma nova maneira de viver. E isso sim eu vou apoiar sempre, porque é o mais correto. É a base que o dependente químico vai ter para uma nova maneira de viver. É com a família. Se torna muito mais simples, se torna muito mais fácil ele se render ao tratamento, sabendo que ele tem um apoio dentro de casa, sabendo que a família o apoiou quando ele estava na parte ruim, quando ele foi para o tratamento e após o tratamento. Antes, durante e depois. Se torna muito mais fácil. E eu posso dizer que foi assim comigo. A minha família não me abandonou, me apoiou durante o tratamento e me apoia até hoje. Então, assim, é muito importante, sim. Isso me fortalece muito. Que não, como a Ivone está falando ali, ó, apoiar na recuperação, não deixar de lado. Com certeza. Porque a partir do momento em que seu filho, seu marido está vivendo a vida em recuperação, está nessa nova maneira de viver, a família não vai querer deixar de lado, a família vai estar sempre ao lado dele, porque ele vai ter novas atitudes, ele vai ter novos comportamentos, e aí o que acontece? Ele vai estar numa nova maneira de viver e a família vai apoiar ele, porque a família já apoiou quando ele estava na ativa e durante o tratamento. E aí ele chega totalmente mudado, chega numa situação totalmente diferente de vida, e aí a família não larga de mão, a família não desiste dele, porque a família não desistiu na pior parte, no pior momento, que seria quando o dependente químico estava na ativa, na escravidão, no uso e no abuso de substâncias. Então por isso que eu friso muito, se você já pensou em desistir quando tentava fazer ele parar, é uma situação bem comum. Não pense que é só você que pensa em desistir, não pense nisso. Pense assim, ó, puxa vida, estou cansada, estou perdendo as forças. O que você faz? Você para, deixa as coisas fluírem um pouco, descansa e volta com mais força ainda, para que você consiga tocar essa jornada até o final. Porque lá no final você vai ver que valeu muito a pena você não ter desistido do seu filho e do seu marido. Porque imagina só, você desiste do seu filho e do seu marido, e aí ele cria coragem e vai morar na rua. Como você se sentiria vendo seu filho, o seu marido, mendigo, morando na rua, catando lixo para comer, catando material reciclado para sustentar o vício, ou até mesmo roubando, praticando delitos, sendo preso, sendo humilhado, perdendo a dignidade? Será que você se sentiria bem? Eu não estou dizendo que você tem que ter culpa pelas escolhas dele, pelo contrário, mas eu estou dizendo que se você não desistir de levá-lo a uma vida em recuperação, com certeza as chances de dar certo, as chances de você conseguir chegar ao objetivo, que o objetivo é levar o dependente químico que está na ativa a um tratamento, são muito maiores. Porque é muito difícil um dependente químico que está na ativa pedir ajuda.
ele não pede ajuda. Ele não, é muito difícil. Acho que de cada 10, um pede, chega na família e pede: olha, eu não aguento mais, eu não sei o que está acontecendo comigo. Na verdade, eu não aguento mais essa vida que eu estou levando e eu preciso de ajuda. Acredito que seja 1 em cada 10, 2. A taxa é muito pequena, a porcentagem é muito pequena do dependente químico que pede ajuda. Já a taxa de dependentes químicos que são influenciados porque a família não desistiu é muito maior. Com o apoio da família, as chances do dependente químico buscar um atendimento, aceitar uma ajuda, se tornam muito maiores. E é somente assim que vamos conseguir chegar ao objetivo, e a família vai ver que vale a pena não desistir e tocar firme e forte a caminhada. Mas aqui, ó, a Ivone está falando: só eu dou apoio para o meu neto. Voltou para a clínica hoje com abstinência, pediu para voltar. Pois é, Ivone, é como eu falo, quando se faz um tratamento, o dependente químico vai para uma instituição de tratamento, se ele recai, se ele volta ao uso, ele jamais volta a usar tranquilamente, com a consciência tranquila. Porque lá ele aprendeu que a vida não existe vida no uso e abuso de substâncias. Então o que acontece? Ele não consegue usar de forma tranquila. Ele já sabe que existe um caminho sem a substância. Então ele usa 1, 2, 1 mês, 2, 1 ano, mas ele sabe que o caminho que ele tem que trilhar é o caminho da recuperação. Que ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que se tratar. Então nesses casos, até pode ser maior o índice de pedidos de ajuda. Mas um dependente químico que nunca se tratou, que não sabe que existe uma vida após a substância, que não sabe que existe vida sem drogas, ele não pede ajuda. Ele vai cavando o seu fundo de poço cada vez mais fundo. E esse fundo de poço não é que nem o fundo do poço que as pessoas cavam nas suas casas, que sai água limpa e cristalina. Pelo contrário, esse fundo de poço sai lama, sai barro, é sujo. Então é uma lata de lixo. E como é dito dentro da comunidade terapêutica, hoje eu tenho a minha lata de lixo fechada. Mas todo momento que eu pensar, que eu relembrar a minha vida na ativa, eu vou lá e abro a tampa do lixo, a tampa da lata do lixo, e dou uma olhada para ver como eu estava, como eu cheguei na comunidade terapêutica, como eu estava, e fecho de novo. E isso me dá forças para tocar a minha caminhada novamente. Então por isso que eu digo, foi muito importante que a minha família não desistisse de mim. Quando eu mais precisei, a minha família estava lá comigo. E isso me ajudou muito. Isso fez com que eu reforçasse a minha caminhada hoje. A minha família me apoia hoje em dia, me apoiou antes do tratamento, me apoiou durante o tratamento e me apoiou agora, me apoia agora. Então o negócio é o seguinte: você não pode desistir do seu familiar, do seu filho, do seu marido, no caso da Ivone, do neto, mas você também não pode deixar de cuidar de si mesmo, não pode deixar de fazer suas tarefas, de quebrar sua rotina, seu trabalho. Não importa o que você faça, não importa se você é dona de casa, mas tem algum momento que você faz um lazer, faça algo que faz tempo que você não faz por causa da problemática da sua casa. Faça isso. Dê um passeio, vá ao cabeleireiro, vá a um restaurante,
vá ao shopping, faça umas compras, não importa o que vai lhe fazer bem, mas faça. Porque você não vai conseguir mudar essa pessoa, você vai conseguir influenciar, você vai conseguir modelar essa pessoa para a nova maneira de viver. Mas eu sou de uma opinião que ninguém muda outra pessoa. A outra pessoa, ela muda se ela quiser. Ela tem os comportamentos dela e ela vai sendo influenciada para essa nova maneira de viver. E ela aceita ou não. Tem dependentes químicos que não aceitam que a família fique incentivando, fique tentando reestabelecer o diálogo, tentando buscar a confiança dele novamente. Mas já tem dependente químico que aceita essa nova tentativa da família, sendo que a família não fez nada de errado. A família não usa substâncias, a família não abusa. Estou dizendo que a família tem os seus comportamentos errados? Pode ter. A família tem a participação na parte em que o dependente químico está na ativa? Pode ter. Mas a família tem que buscar a confiança do dependente químico novamente. Porque muitas vezes a família está dando sermão, está xingando, está brigando por tentar ajudar esse dependente químico. E aí o que acontece? O dependente químico se fecha e acredita que está todo mundo contra ele. Mas na verdade a família só quer que ele aceite a ajuda, só quer que ele se cure. Na verdade, a família nem tem o conhecimento específico sobre o que está acontecendo, mas a família quer que o dependente químico se cure, pare de usar, pare com essa escravidão que ele está, porque a família nem reconhece mais o próprio filho, não reconhece mais o próprio marido. E é assim que acontece. Então eu quero te falar que a minha visão não é a única maneira de ver as coisas, pelo contrário. Saiba que todos os questionamentos que você tem, meus pais já tiveram. E eles não desistiram. Mas se você está cansada, pare, fique de lado, descanse e siga em frente. Pois seu filho e marido, ou marido, depende muito de você. E sem você, ele não consegue chegar ao objetivo. Isso você pode ter certeza, que sem você, ele não vai conseguir chegar ao objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo é fazer com que ele se trate. E ele não vai buscar sozinho, ele não vai pedir a sua ajuda. E por isso é muito importante que você não desista. Então assim, ele não vai conseguir. Então tome forças e continue a jornada até a vida em recuperação. Pois lá na frente você vai ver que valeu muito a pena não ter desistido. Você ainda toma remédio para dormir? Não, Isis, eu não tomo remédio para dormir. Na verdade, eu nunca tomei remédio para dormir. Eu tomo remédio para outra patologia que eu tenho, que é a ansiedade, né? Eu me trato com psiquiatra, mas eu não tomo remédio para dormir. Eu consigo dormir normalmente, eu até trabalho de noite, né? Daqui a pouco eu vou pro trabalho, mas eu não preciso de medicação para dormir. Então, se essa é a sua dúvida, eu não tomo remédio para dormir. Se o seu familiar toma, tem que ver qual é a situação dele, por que ele não está conseguindo dormir. Por que ele toma ou por que ele acha que deve tomar. Então, assim, o mais aconselhado, eu te aconselho a buscar uma ajuda de um psiquiatra. Porque o psiquiatra é o médico que pode te receitar ou tirar o remédio. Ou te dar um remédio certo para dormir, para te ajudar a dormir. Eu não tomo para dormir. Até no início a minha medicação me dava um pouco de sono. Hoje, como eu já faz tempo que eu tomo, eu já estou mais acostumado. Então eu tomo, posso olhar um filme, posso, enfim,
posso tocar minha vida. Se eu tomar agora, eu vou tocar a minha noite tranquilo. Mas no início a minha medicação me dava um pouco de sono, mas remédio específico para dormir não. E eu acho que é válido, sabe? O tratamento medicamentoso, quando necessário, é válido sim. Claro, quando o dependente químico está em sobriedade, está vivendo em recuperação, é muito válido um tratamento medicamentoso. Claro, quando o dependente químico está na ativa, daí não dá certo, porque ele vai tomar remédio, vai misturar com álcool, com droga, enfim, não dá certo. Mas quando ele está em recuperação, eu aconselho a buscar ajuda especializada de um médico, psiquiatra, de um psicólogo, principalmente de um psiquiatra, para que ele seja analisado para ver se ele tem outra patologia, que seria outro assunto para uma live também, que é a patologia dual, que é quando o dependente químico desenvolve outra doença psicológica, porque a dependência química é uma doença psicológica e o dependente químico pode ter, no meu caso, ansiedade. Então eu tenho duas patologias, patologia dual, dependência química e ansiedade. E aí o que acontece? Se eu não souber tratar, se eu não tratar a ansiedade, talvez eu possa ter uma crise de ansiedade e voltar ao uso de substância, porque eu não sei lidar com a crise de ansiedade. Por isso é muito importante buscar uma ajuda de um psiquiatra logo durante o tratamento e após o tratamento, para que você consiga com seu filho, com seu marido, ver e ser avaliado se ele tem outra patologia dual e tratar ambas as patologias ao mesmo tempo. Não adianta tratar só a dependência química ou tratar só a ansiedade, porque se eu tratar só a ansiedade, vai faltar o tratamento da dependência química. E aí, se eu tiver uma crise de abstinência, vamos dizer assim, eu não vou saber lidar. Se eu não tratar a ansiedade, eu vou ter uma crise de ansiedade e eu não vou saber lidar. Por isso é muito importante buscar ajuda especializada. E é muito importante isso, que a família não desista, porque cansar todo mundo cansa. A Ivone: meu neto estava sendo medicado, mas começou a ter pesadelos. Hoje ele tem crise de ansiedade e abstinência, retornou à clínica. Pois é, aí é um caso dele buscar ajuda com o psiquiatra, porque é somente assim que ele está sem uso há 8 meses, porque daí é só o psiquiatra que vai poder trocar a medicação ou botar uma medicação a mais para que ele consiga parar com esses pesadelos, ou talvez ele esteja alimentando algum pensamento durante o dia, durante a noite, antes de dormir, e ele aí acaba tendo pesadelos. Isso é uma questão também dele fazer uma terapia, também ajuda bastante, Ivone, porque assim, ó, vamos dizer assim, ó, eu passei o dia inteiro alimentando sobre a minha ativa, ou quando eu vou dormir eu fico pensando, poxa, na minha ativa era legal, eu tinha bastante, eu saía, eu bebia, eu usava a substância, e aí quando eu durmo, a tendência é o que acontecer? É eu sonhar com a minha ativa, eu sonhar com droga, eu sonhar com bebida, eu sonhar com festa, é isso que é a tendência de acontecer. Por isso tem que ver se ele não andava alimentando certos pensamentos para acontecer esses pesadelos. Mas também com a ajuda do psiquiatra, de um psicólogo, ele pode resolver essa situação de pesadelos, da medicação correta, e aí sim tocar a vida em recuperação como tem que ser. Tem uma pergunta aqui. A patologia dual sempre existe no dependente químico? Olha, em 95% dos dependentes químicos existe patologia dual. Transtorno de humor,
ansiedade, bipolaridade. Esses são alguns exemplos da segunda patologia, mas tem transtorno de humor, tem transtorno de humor e ansiedade, tem bipolaridade e ansiedade, tem diversas patologias que podem ser agregadas à dependência química, porque o dependente químico ele acaba mexendo com áreas do cérebro que mexem com a sensação de prazer, daí cria memória química, ele mexe com o humor dele, então quer dizer, ele cria uma nova personalidade para se manter nessa malandragem, vamos dizer assim, do mundo das drogas. Então ele acaba criando uma nova patologia, ou de repente ele já tinha essa patologia, mas com o uso e abuso de substâncias ele acabou botando para fora essa patologia. E aí muitos lugares, muitos dependentes químicos, uma coisa que acontece com muita frequência é muitos dependentes químicos, após saírem do tratamento, não buscam ajuda especializada. E aí o que acontece? Acontece que eles não duram muito tempo na vida em recuperação, por falta de conhecimento, porque acham que psiquiatra é médico de louco, porque acham que fazer terapia é vergonhoso, e na verdade não é. Isso só te auxilia. E eu tenho uma coisa que eu vou dizer: os 2 primeiros anos da vida em recuperação são os mais difíceis, porque acontece a síndrome de abstinência demorada, e aí ela vem com outros sintomas. Ela vem não com somente sintomas de calafrios, sudorese, taquicardia. Pelo contrário, ela vem mascarada no sentido de tô tendo um dia ruim, estressado, bravo, briguento. E muitas vezes durante esses de 6 meses a 2 anos da vida em recuperação, isso pode ser um motivo que leve o dependente químico a voltar ao uso, e sem ele saber que está tendo uma síndrome de abstinência demorada. Então por isso que eu prego muito que o dependente químico vá ao psiquiatra, ao psicólogo, nos primeiros 2 anos, principalmente nos primeiros 2 anos da vida em recuperação, para que se ele descubra se ele tem uma segunda patologia ou uma terceira, trate essas patologias junto com a dependência química, e aí sim ele vai conseguir se manter na vida em recuperação. A Panquecas da Frix está falando, então a dependência química pode despertar a patologia e tem que ser especialista em dependência química? Olha, para diagnosticar uma segunda patologia tem que ser um médico psiquiatra, principalmente que seja especialista em dependência química, que ele vai saber lidar diretamente com os pontos, com os comportamentos que esse jovem, que esse adulto apresenta. Então eu chego lá no psiquiatra especialista em dependência química e digo: olha, doutor, eu sou dependente químico, eu estou há 1 mês na rua, eu tenho muito mau humor, eu tenho dificuldade para dormir, eu tenho diversas dificuldades para me expressar, eu sou estressado. Aí os motivos, ele vai dizer o dele. E o psiquiatra, especialista em dependência química, ele vai tirar a conclusão dele. E aí vai começar aos poucos os testes de medicação. Primeiro eu vou te dar essas 2 medicações, vamos testar por 1 mês. Não melhorei. Então vamos trocar essa medicação, vou te dar essa medicação, vamos testar por mais 1 mês, 2, e assim vai indo até acertar a medicação. Acertou a medicação, vai para a dosagem. Dosagem 500 mg, tá fraco. 750 mg, fechou, tudo certinho,
tô me controlando, tô muito melhor. Então segue tocando, mas segue no acompanhamento do médico psiquiatra. É somente assim que vão conseguir lidar com a dependência química e a segunda, terceira patologia. E aí, as duas sendo tratadas ao mesmo tempo, as chances de se manter limpo são muito maiores. São muito maiores e é muito mais fácil de continuar essa vida em recuperação por muito mais tempo. Devo esconder algo na consulta? Tenho vergonha. Não. Médico não se esconde nada na consulta. Você deve ser sincero, deve falar tudo. Se tenho dificuldade de dormir, fale, tenho dificuldade de dormir. Tenho vontade de usar droga, fala que tem vontade de usar droga. Tem vontade de beber, fala que tem vontade de beber. Sou irritado, sou estressado, não consigo me controlar, fico batendo as pernas quando estou sentado. Sou ansioso, não consigo esperar as coisas acontecer, fico sofrendo por antecedência. Fale. Somente assim você vai ter o seu tratamento mais correto para você, para o seu filho, para o seu marido. Se de preferência, deixe o seu filho, o seu marido entrar sozinho na consulta. Não vá forçando a barra junto com ele. Deixe ele à vontade, porque lá é um momento só dele. Só fale com ele, você tem que ser verdadeiro, honesto, que tudo vai dar certo. É somente assim que vai dar certo as coisas. É muito importante que a família não desista, que a família não abandone seu filho, seu marido. Claro, não aceite os comportamentos errados. Alguém quer participar ao vivo, alguém quer mandar sua pergunta, fica à vontade. Porque é somente assim que vamos conseguir botar em prática os conhecimentos. E se você está cansada dessa jornada, porque o seu marido, seu filho não consegue, explica por que a pressa de retornar à clínica. Bom, aí cada dependente químico tem os seus motivos, Ivone. Talvez pode ser porque estava com dívidas na rua, talvez por desavenças, talvez porque não aguenta mais usar a substância. Ele não tem... Aqui o Alex está falando, deve ser medo de recair, mas se ele voltou para a clínica ele já deve ter usado. Mas pode ser medo de usar mais, vender as coisas, perder emprego, perder a família. Tem diversos fatores. E como tu fala, Ivone, a tua história, eu sei que é só tu que apoia o teu neto. Talvez ele tá sentindo que talvez possa te perder, que possa perder o único apoio dele. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que ele não vai ter mais o suporte que ele tem. A Patrícia está falando aqui, quando o dependente não acredita de verdade na recuperação. Aí, Patrícia, eu vejo assim, quando o dependente não acredita de verdade na recuperação, é porque ou ele ainda não perdeu tudo, ele acredita que ele ainda tenha bala na agulha para queimar. Ele tenha condições de manter o vício. Ele acredita que não tem problema ele continuar usando ainda. Ou ele ainda não se rendeu ao tratamento de verdade. Ele não teve um exemplo na comunidade terapêutica de dependentes químicos que foram visitar. Ele não tem alguém para se espelhar. Por quê? Talvez nesse caso ele não tenha alguém com 1 ano, 2, 5. Então o que eu aconselho? Talvez ele ache que não está perdendo nada, que nem o Alex está falando. Então o que eu aconselho? Leve ele num grupo de apoio, Amor Exigente. Lá vai ter bastante exemplos de dependentes químicos que deram a volta por cima, estão limpos há 1, 5, 10 anos
e vão mostrar para ele, aos poucos vão servir de exemplo para ele, que eles perderam tudo, que eles perderam foi para eles mesmos e que hoje eles estão muito melhor vivendo em recuperação. Mas ele tem que ter consciência que ele está perdendo tudo. Não sei se você é mãe ou esposa, mas se você é mãe, uma hora os pais morrem e aí ele vai ficar sozinho. Se você é esposa, você pode simplesmente não aceitar mais o relacionamento e deixar ele sozinho também. Então ele pode perder, ele sempre acaba perdendo. Será que ele vai esperar acontecer tudo isso que para buscar uma ajuda, para aceitar uma ajuda? O Alex está falando ali, ele tem que perceber que tudo que ele tem, ele pode perder, verdade. Ele não acha que NA e AE ajude de verdade, sou esposa. Olha, se ele acha, mas e aí como é que ele... O que ele acredita então? Ele acredita no quê? Tem que ver no que ele acredita. Se ele não acredita em Narcóticos Anônimos, não acredita em amor exigente, no que ele acredita? Ele tem que acreditar em alguma coisa, porque sozinho ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir sozinho se manter limpo. Quando ele vai botar para fora o veneno, que como é dito entre os dependentes químicos, quando ele vai botar para fora o veneno? Quando ele vai escutar o remédio? Aqui ó, ele não deve, a Tatiana tá falando, ele não deve estar perdendo nem a companhia da esposa. Pois é. Ele, de repente, Patrícia, né? Patrícia. De repente, Patrícia, tu deve... Se ele está no uso e no abuso, deixa ele de lado. Dê um gelo nele se ele chegar sob efeito da substância. Se afaste dele. Não dê conversa para ele quando ele chegar em casa. E mostre para ele, olha, você é tão bom quando você chega limpo, sóbrio, sem ter passado em lugar nenhum, sem ter usado nada. Mas não fale com ele quando ele estiver sob o efeito. Espere o outro dia, espere ele estar sóbrio, de cara limpa, e aí você fala que você gosta muito quando ele está desse jeito, dessa maneira, sem gritar, sem xingar, sem brigas, sem discussões. Faço isso. A Ivone está pedindo para ela ler acima. Como os dependentes se recuperam então? Estes são os maiores centros de apoio. Pois é, Patrícia, é o que eu estou tentando te explicar. NA, Amor Exigente e Alcoólicos Anônimos são os maiores, são as referências em grupos de apoio. São os que têm as maiores taxas de índices de recuperação pós uma internação e até mesmo de tratamentos de rua. Então, Patrícia, tu tem que ver exatamente o que está acontecendo. O teu marido está no uso ainda ou ele já está em abstinência? Tem que ver tudo isso. Se ele estiver em abstinência, se torna muito... ela tem medo do marido tentar o suicídio. Poxa, mas por que ele vai tentar o suicídio? Então ele está no uso. Ele está na ativa dele ainda. Mas então ele tem que ser internado. Se vocês têm medo que ele... Se vocês acham que ele tem coragem para fazer isso, talvez seja o momento de tentar uma internação involuntária. Porque se ele está fazendo mal, se ele possa fazer mal para a própria vida dele, talvez seja o momento de... Seja o momento de vocês entrarem em ação. Pegar um resgate,
levar ele para uma clínica, para uma comunidade terapêutica, um local que tem um tratamento acima de 6 meses. E aí fazer o quê? Ele pode ficar bravo com vocês, ele pode não querer conversar com vocês por um tempo na internação, mas o negócio é o seguinte: a partir do segundo, terceiro mês, ele vai ver que é a melhor escolha para ele. O que vocês fizeram foi ter tomado as rédeas da atitude. Então, ele estava 9 meses limpo, mas recaiu, está em uso. Patrícia, eu te aconselho o seguinte: se você tem medo que seu marido cometa o suicídio, tome uma atitude mais radical. Primeiro, crie uma estratégia. O que está acontecendo? Ele usa todo dia? Ele usa só no final de semana? Faça uma estratégia e pegue ele de surpresa. Ele está chegando em casa às 11 horas da noite. Vai lá. Ele disse que prefere morrer do que ser internado de novo. Olha, se ele preferisse morrer, ele não estava no uso e no abuso de substância. Ele já teria tomado uma atitude. Então, o que ele prefere agora, ele prefere é usar a substância. Isso que ele está preferindo no momento. E quem está falando com ele é a parte do irracional dele. Então o negócio é o seguinte: eu no seu lugar bolaria uma estratégia, chamaria um resgate e largaria ele numa clínica para internação involuntária. Lá ele vai ficar lá por 6 meses, 9, e ele vai chegar o momento em que ele vai aceitar que vocês tomaram a melhor decisão para ele. E isso pode ter certeza. Vai ser o que melhor vai acontecer. Porque o que vai acontecer se vocês não tomarem essa atitude? Ele não vai se matar. Ele vai continuar usando, vai gastar todo o dinheiro que ele trabalha, vai gastar todo o dinheiro do mês do trabalho, não vai pagar as contas, vai roubar em casa. Isso que vai acontecer. Ele não vai se matar, ele não vai pular de uma ponte, não vai se jogar na frente de um caminhão, de um trem. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai continuar no uso e no abuso. Então eu aconselho, se conselho fosse bom, não se dava. Mas no caso, como eu sou aqui um influenciador, eu estou tentando passar um conhecimento para vocês. A melhor atitude para vocês tomarem é: busque um resgate e leva ele para uma internação involuntária. Somente assim vocês vão conseguir fazer com que ele se renda a um tratamento novamente e busque a nova maneira. Depende da clínica. A primeira clínica meu neto não gostou, mas nessa atual ele se sente melhor. Sim, vocês têm que buscar. Por isso que eu digo que tem que montar uma estratégia, Ivone. Vá nas clínicas, olhem o método de tratamento. Nessa clínica tem psiquiatra, psicólogo, terapia, e ele faz a laborterapia, que chama. Ele cozinha, ele lava e passa a roupa dele, ele faz esporte. Bom, essa clínica tá nas minhas condições. A Patrícia tá falando. A clínica que ele esteve era desumana. Eu não tô... Patrícia, eu vou te falar uma coisa. Tu não precisa botar ele na clínica mais cara da tua cidade. Não é isso que eu tô falando. Não é o valor que faz uma clínica ser boa. Porque quando eu me internei, a minha comunidade terapêutica que eu fiz o meu tratamento não era a mais sofisticada. Pelo contrário. Era bem rústica, mas tinha o que eu precisava: laborterapia, reuniões, psicólogo, psiquiatra, esportes, tinha tudo, um tratamento terapêutico. E deu certo para mim. E não era a clínica mais cara e não era a mais sofisticada, pelo contrário, não era bem simples, mas não era desumana.
Aí tu tá falando que a clínica que ele foi era desumana. Por isso que ele pensa assim. Porque ele não quer. De repente os caras batiam, xingavam, enfim, faziam o de gato sapato, tratavam mal o dependente químico que está lá para se tratar, já está numa situação desumana. E aí, claro que também tem a parte que o dependente químico fala mal da clínica. Porque eu também reclamava. Ah, porque eu não tenho um conforto. Ah, porque eu não posso ver TV todo dia. Sim, eu também tentava manipular. Também me manipulava. Achando, não, mas eu não preciso disso. Eu posso ir para um lugar mais sofisticado. Ou talvez eu já estou bem. Então, assim, monte uma estratégia. Procure uma clínica, então, que você acha que é melhor ou que é mais humana e leve ele por uma internação involuntária, porque se você acha que ele pode tomar uma atitude tão drástica como essa, vocês não querem perder ele, então façam isso. Meu neto fala que o sonho da vida dele é internar ela na primeira clínica. Pois é, talvez seja desumana mesmo, então internar a mãe. É complicado, né? Eu entendo, o teu neto é novo, né, Ivone? Eu sei, mas é somente assim que as coisas funcionam. Ele já tá num grau de uso e abuso que ele precisa da internação, senão ele não tava indo para a clínica de novo. E o marido da Patrícia, o que ele quer realmente é o uso e o abuso de substância. Talvez ele esteja tentando te manipular, Patrícia, para que você largue ele de mão, desista dele. Mas você tem que, talvez, se você tem filhos com ele, você não vai abandonar a casa. Talvez você não tenha para onde ir, seus parentes moram longe, diversas situações. Mas talvez o mais correto é o quê? Você pensar no que você vai fazer, você apoiar ele a uma nova maneira de viver, pesquisar um local adequado, com um bom tratamento, nas condições que você possa pagar, ou que ele, porque a dependência química tem a parte da doença, então tem CID, então ele pode pedir auxílio doença no INSS se ele trabalhava, e aí o que acontece? Ele mesmo arca o próprio tratamento. E é assim. Mas isso você tem que conversar com a clínica, Patrícia. É aos poucos. Você vai na clínica antes e conversa. Olha, meu marido está nessa situação. Quanto é que é por mês? Por mês é R$1.000. Tá, eu posso pagar 2 meses e depois vocês dão um laudo, ele vai para o INSS, como é que funciona? Não, a gente dá laudo, a gente faz perícia, eles pegam o auxílio doença e aí ele mesmo arca com o próprio tratamento. Mas você tem que pesquisar locais, você tem que deixar tudo no esquema para que você, quando estiver tudo definido, sem a opinião dele, isso é o mais básico, sem a opinião dele, você vai lá, monta sua estratégia, quando tiver tudo pronto, chega o resgate, pega ele e larga ele na clínica. Talvez ele vai ficar com raiva de vocês, vai. 1 mês, 2, no 3º mês, ele vai ver que foi a melhor decisão, que você, Patrícia, você tomou a melhor decisão para ele e ele vai se render ao tratamento, que o Recuperação para Todos está falando. Vaga social, vaga pelo SUS. Também temos vagas sociais, vaga pelo SUS, tem diversas maneiras, mas você tem que pesquisar para tomar a melhor decisão. Claro que vaga social muitas vezes não tem em caso de internação involuntária, mas se você quer internar ele involuntariamente, faça o seguinte: converse com a clínica e ele arca com os custos do tratamento dele com o INSS.
com o auxílio doença, com certeza ele vai conseguir. É muito difícil o dependente químico que está internado não conseguir o auxílio doença. Patrícia, tenho medo dele não ver que era o melhor, porque na primeira internação ele foi voluntário e depois de 3 meses queria sair a todo custo e me culpou muito por não tirar ele de lá. Olha, eu fui voluntário, eu pensei em ir embora com 2 meses. Eu queria ir embora também, eu achava que os meus pais tomaram a pior decisão em não me tirar de lá, mas isso é bem comum, Patrícia. Não, você não pode se culpar por esse tipo de manipulação que ele está fazendo. Não. Vai lá, pesquisa um local, leva ele involuntário, deixa ele lá, deixa ele se remoer, se bater, te xingar, ele vai estar lá num local tranquilo e seguro. Se puder ligar, deixa o teu número de telefone e espera ele procurar contato. Dê o tempo ao tempo, deixa ele te procurar. Vai ser uma tarefa difícil? Vai ser, mas com certeza vai ser somente assim que ele vai entender que é assim que a vida funciona, principalmente para quem já usou a substância. Mas o melhor é ir e conferir a clínica, falar com outras pessoas que internaram lá, essas coisas. Com certeza, Alex. Com certeza é somente assim que você vai conseguir discernir uma clínica boa para o seu marido. Ver se a clínica trata só dependência química. Também não misturar as coisas. Botar numa clínica só masculina também. Não botar em clínica mista. Tudo isso é muito importante. Porque ele tem que estar lá focado. Ele tem que ficar que nem os cavalos, sabe? Que só olha com um negocinho aqui do lado do olho, assim, ó. Ele tem que olhar só pra frente. E a frente é o tratamento dele. Para ele seguir firme e forte. Ele se fortalecer a cada dia para ele buscar de novo a família dele. Você estar ao lado dele enquanto ele quiser vida em recuperação. Mas você não pode aceitar esse tipo de comportamento que ele está tendo, que é o uso e o abuso de substâncias, e você lá conversando com ele sem rejeitá-lo. Isso é muito fácil, isso é uma facilitação que o dependente químico quer. Quer chegar em casa, ter comida, roupa lavada, banho, caminha, tudo como tem que ser. Mas na verdade ele não está merecendo isso. Então por que você vai fazer isso para ele? Não faça. Bote ele a dormir no sofá, enfim, faça qualquer coisa. Nem converse com ele. Ele chegou em casa sob efeito, não converse com ele. João, a primeira vez eu fui voluntário também. Acabei recaindo depois de 2 anos e não consegui me firmar de novo. Até que entrou uma involuntária na minha vida. Ali novamente decidi tentar de novo. Só por hoje, 2 anos e 7 meses. João, show de bola. Viu Patrícia? Como a involuntária salva? Eu tenho certeza que no início dessa involuntária o João ficou revoltado com a família dele. Com a mãe, com o pai, com a esposa, não importa com quem levou ele involuntário, porque ele achou que ele estava sendo traído, porque o resgate chegou, pegou ele e largou numa clínica. Mas hoje eu tenho certeza que o João agradece demais a família dele. Eu tenho certeza disso. No início é dolorido. Ninguém gosta de ser arrastado da sua casa, arrastado da vida louca que ele acha que é a melhor. Ninguém gosta disso. Mas hoje o João agradece essa internação involuntária. Aí o João falou que tentou fugir. Normal. É bem comum. Mas hoje tu agradece por tu não ter conseguido fugir, né, João? Eu tenho certeza disso. Hoje eu tenho certeza. Então, viu, Patrícia?
pega esse relato do João, bota em prática, pesquisa uma clínica, pega um resgate, leva o seu marido para se internar, deixa ele se revoltar contigo lá na clínica e quando ele quiser ele te procura. Somente assim ele vai conseguir se tratar e vai ver que a melhor opção para ele é a vida em recuperação. O João está falando aqui, fiquei 6 meses, depois de 3 meses comecei a ajudar na equipe. Isso aí fortalece bastante a caminhada. Pessoal, funciona, com certeza, João. Fico feliz, muito obrigado, Ivone. Espero que tu melhore, espero que teu neto fique bem. A Patrícia, eu espero que ela venha domingo já com alguma posição sobre se ela tomou alguma atitude ou não. Vou esperar vocês domingo, às 8 horas da noite, 8h07. Uma boa noite e vem para a recuperação.